Fala pessoal, vamos continuar nesse módulo. Essa é a última aula desse, que até agora tem sido o nosso módulo mais extenso, e hoje a gente vai falar da renda mensal inicial. Essa renda mensal inicial, ela vai ser calculada com base no salário de benefício que nós aprendemos na aula passada, tá? Lembra que nós fizemos um paralelozinho. O salário de contribuição, ele é calculado com base nas remunerações, no somatório das remunerações que o segurado recebe, tá? Então, o salário de contribuição, ele equivale a uma alíquota, né, daquilo que o trabalhador recebe. Então, a gente tem alíquotas de 20% para o segurado contribuinte individual, o empregado paga alíquotas de 8%, 9%, 11%, e aí nós temos também alíquotas diferenciadas para o segurado especial, para a dona de casa, para o MEI, né, que variam aí de 5%, 11%, o segurado especial tem aquela dinâmica ainda diferenciada de 1,3%, enfim. O que acontece? A renda mensal inicial, ela vai ser uma alíquota do salário de benefício. A gente calcula o salário de benefício, aprendemos que o salário de benefício, em regra, corresponde a 80% das maiores contribuições da vida contributiva do segurado a partir de julho de 94. Então a gente pega as 80% maiores, tira as 20% menores e aí tira a média simples dessas 80% maiores. De sorte que se o segurado tiver a vida toda contribuído com R$1.000, o salário de benefício dele vai ser R$1.000. Mas o fato do salário de benefício ser R$1.000 não significa que o benefício que ele vai receber será R$1.000. E aí que ocorre a grande confusão para quem não está acostumado com o direito previdenciário, com as loucuras do direito previdenciário. Então a gente calcula o salário de benefício para, a partir do salário de benefício, ter uma alíquota. E essa alíquota vai ser o correspondente ao de fato que o segurado vai estar recebendo, que é a renda mensal inicial. Às vezes vai ser 100% e na maioria das vezes não será. Então é sobre isso a aula de hoje. Tá? A renda mensal inicial, como vimos, apenas o salário família e o salário maternidade, eles não são calculados com base no salário de benefício. O salário de benefício, tá, é a base de cálculo. E a renda mensal inicial é a alíquota que vai incidir sobre essa base de cálculo. Assim, os demais benefícios previdenciários serão calculados com base no salário de benefício. Exclui os dois salários, salário maternidade e salário família, o restante dos benefícios todos serão calculados com base no salário de benefício, com exceção do salário família e do salário maternidade, todo mundo é calculado com base no salário de benefício. Aí eu quero chamar a sua atenção que a pensão por morte e o auxílio reclusão, eles são calculados de forma indireta por conta daquele cálculo. A pensão por morte, ela é calculada com base ou no benefício que o segurado recebeu, o segurado que faleceu recebia. Então, se o segurado faleceu recebendo um salário de R$2.000, um benefício de R$2.000, a pensão que ele vai deixar vai ter o mesmo valor. É uma pensão precedida de um benefício que o segurado que faleceu já recebia. Já se o segurado não recebia benefício algum, vai ser calculado como se ele tivesse, como se ele fosse receber uma aposentadoria por invalidez, tá? Então, a aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário de benefício. Já uma aposentadoria comum, não. E aí nós vamos ver quando chegar o momento certo. Mas basta você saber isso agora, tá bom? Então, assim, os demais benefícios previdenciários serão calculados com base no salário de benefício equivalente a uma porcentagem sobre ele. Então, a base de cálculo é o salário de benefício e a RMI, a renda mensal inicial, seria essa alíquota. E aí a gente vai tomar como exemplo um salário de benefício de R$3.000, tá? Então digamos que os 80% maiores contribuições de um determinado segurado, de Pimpão, né? Pimpão chegou no INSS e aí foi feito o cálculo do valor do salário de benefício dele, chegou-se ao valor de R$3.000. Se ele fosse receber um auxílio acidente, o auxílio acidente, cada um desses benefícios que eu vou falar aqui, nós estudaremos um por um, com calma, no momento oportuno. Aqui é só para exemplificar, para que você consiga visualizar de forma melhor. O auxílio acidente, ele corresponde a 50% do salário de benefício.
Logo, um auxílio acidente de Pimpão seria R$ 1.500. Uma aposentadoria por idade, o basal dela é 70% mais 15%. Todo mundo que se aposenta por idade vai ter pelo menos 85% de contribuição. Por quê? 85% do salário de benefício como valor da sua RMI, da sua renda mensal inicial. Por quê? Porque 70% é o básico, todo mundo tem, tá? Só que para que você se aposente por tempo de contribuição, por idade, você precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, concorda comigo? Então, se é 15 anos de contribuição, a cada ano de contribuição eu aumento 1% em cima daquele 70% basal. Logo, todo mundo que se aposenta por idade tem pelo menos 85% do salário de benefício. Eu coloquei aqui como exemplo. A aposentadoria por idade corresponde a 70% do salário de benefício. Ou seja, no caso de Pimpão, o basal dele vai ser 2.100, tá? Acrescido de 1% a cada grupo de 12 contribuições. Ou seja, a cada 12 meses que ele contribui, aumenta mais 1%. Então, você vai aumentar mais 15% aí. Por quê? Porque são 70% que todo mundo tem, mais 15% de contribuição, que para aposentar por idade todo mundo também tem, acrescido de 1%. 1% de 3.000 é R$30. E aí você vai multiplicando isso daí, vai acrescentando esse 1%, multiplicando não, até chegar ao 100% se ele, por exemplo, tiver 30 anos de contribuição. Digamos que Pimpão se aposentou por idade e começou a trabalhar muito jovem, aos 30. Tá? Então ele se aposenta aos 65 e ao se aposentar ele terá 65 anos de idade, 35 anos de contribuição. Tá? E aí para cada ano de contribuição aumenta-se 1%. E talvez você me pergunte, Salomão, se ele trabalhou 35 anos, significa que ele vai ter 35%? Aí nesse caso aqui não. Nesse caso aqui nós veremos que ele vai ter os 30% e vai fechar 100% do valor do salário de benefício. Tá? Poderia ser aplicado nesse caso o fator previdenciário se fosse mais vantajoso, mas como ele já tem 30 anos de contribuição, o máximo que ele vai receber é o todo do salário de benefício, então a RMI dele vai corresponder ao salário de benefício. Tá? Bom, o auxílio-doença, por sua vez, corresponde a 91% do salário de benefício, que no caso de Pimpão seria R$ 2.730, e a aposentadoria por invalidez especial e por tempo de contribuição, 100% do salário de benefício. Agora, atenção, a aposentadoria por tempo de contribuição ela vai dar 100% do salário de benefício quando o fator previdenciário não descontar nada dela, tá? Então, fique atento a isso. Bom, a pensão por morte e o auxílio-reclusão, eles são calculados indiretamente, como eu disse, com base no salário de benefício. A pensão e o auxílio-reclusão equivalerá a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se tivesse se aposentado por invalidez na data de seu falecimento, cabendo relembrar o artigo 201, parágrafo 2º da Constituição, que prevê que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do trabalhador, do trabalho do segurado, terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Essa é a regra. Todo benefício previdenciário, anote aí, previdenciário, ele não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Se ele substitui a renda do trabalhador ou se ele substitui o salário de contribuição, não pode ser inferior ao mínimo, tá? Mas claro que a gente tem algumas exceções a essa regra, que na verdade não chega a ser exceções. Eu considero que exceção mesmo é só o caso do auxílio-doença e o auxílio-acidente e o salário-família, eles não são exceção porque eles não se enquadram nesse quesito de substituir a renda ou o salário de contribuição. Então você tem que ter cuidado. O auxílio-acidente e o salário-família, ele não substitui o rendimento do trabalho. E por isso podem ser inferiores ao salário mínimo. Por isso que no caso de Pimpão aqui, se Pimpão tivesse uma RMI de um salário de benefício de R$1.000, o seu auxílio-acidente seria R$500, inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque não substitui nem a sua renda ou não substitui o seu salário de contribuição.
Tá? O artigo 201, a gente acabou de ler, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição, o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. E atenção, aqui eu quero chamar a sua atenção, já até postei uma questão dessa recentemente, tratando desse assunto. É possível que o auxílio-doença ele seja inferior ao salário mínimo numa circunstância. O artigo 73, parágrafo 4º do regulamento preconiza o seguinte: ocorrendo a hipótese do parágrafo 1º, o que é que diz o parágrafo 1º? Segurado que exerce mais de uma atividade, mas incapacitado apenas para uma delas. O valor do auxílio-doença poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, somado às demais remunerações recebidas, resultar valor superior a este. Isso aqui é texto de lei. Então, o que é que significa? Digamos que eu sou advogado, né? Uma das minhas atividades é ser advogado. Eu trabalho no escritório, né? Atendendo os meus clientes, sossegado ali. Uma das outras atividades que eu tenho é ser professor de violão. Eu tenho um canal de violão no YouTube, se você não conhece, fica o convite para conhecer, bota lá, Salomão Boanerges, violão, o que você acha? E eu dou aulas de violão. Sou contratado pelo Conservatório Municipal da minha cidade. Isso aqui é só exemplo, tá, pessoal? Então eu dou aulas, carteira assinada, tudo bonitinho. Como advogado eu sou CI. Eu sou destro, tá? E para tocar violão, para dar aulas de violão, eu preciso da minha mão. Do contrário, eu não consigo dar aulas, eu preciso mostrar para o aluno como é que é e tal. E aí, digamos que eu sofra um acidente doméstico e imobilize a minha mão direita por mais de 15 dias. Nessa circunstância, tá, o auxílio-doença, veremos, ele só é devido ao segurado empregado quando a capacidade for superior a 15 dias, a partir do 16º dia, né, que ele é devido pelo INSS. Nessa circunstância, eu ganho, digamos que eu ganho como advogado está complicado, mercado saturado, eu ganho aí R$500 como advogado, é o meu salário de advogado, é o que eu consigo oferir como advogado, e como professor de música, eu não dou aulas todos os dias também, por horário e tal, eu também ganho R$500. Logo, se eu tiver esse acidente, eu sofri esse acidente, estou incapacitado para exercer a atividade de professor de violão, mas para advogar, eu faço tudo no computador, com uma mão, a mão esquerda, que não é a minha melhor mão, a mão que eu tenho mais agilidade, eu consigo fazer as petições, eu consigo despachar os meus clientes, né? Então eu continuo atuando sem impedimento algum, mas para violão impossível. Então o que é que acontece? Nesse caso, o INSS ele vai me conceder o benefício referente à minha atividade de professor de música, de violão. E aí vai ser inferior ao mínimo, vai ser, digamos que meu salário de benefício seja R$500, e aí eu vou tirar 91%, vou receber 91% do valor desses R$500. E aí eu vou ter um salário de benefício, um auxílio-doença inferior ao mínimo. E aí alguém vai falar assim, não, mas isso não é possível. O artigo 201, parágrafo 2º da Constituição diz que benefícios previdenciários não podem ser inferiores ao mínimo. Só que quando eu somo, né, o valor do salário que eu recebo, do salário de músico que eu recebo, com o valor, vamos dizer que eu tivesse acertado a conta e dos 91% aqui fosse dar R$498 exatamente, tá? Enquanto que o de advogado 500 mais 498 dá exatamente o salário mínimo. Logo, nessa situação, eu não estaria infringindo o artigo 201 da Constituição, porque a soma do auxílio-doença mais a remuneração da outra atividade para a qual eu não estou incapaz dá exatamente o salário mínimo ou mais. Entendeu, pessoal? Então é assim que você tem uma possibilidade concreta de um salário mínimo. É dificílimo, tá? Você pegar uma situação dessa na prática, mas é possível. Olha, da mesma forma, os benefícios por totalização poderão ser inferiores ao salário mínimo. Está previsto ali no regulamento, artigo 35, parágrafo 1º. E antes que você me pergunte o que é que vem a ser esse benefício por totalização, são benefícios em que o segurado ele trabalhou no exterior um período, então ele tem contribuições no Brasil e no exterior, mas só se considera para conceder por algum motivo. Aí a gente não vai entrar no mérito agora desse benefício, quase nunca vi ser cobrado, na verdade, mas é só para você saber, vai que a prova coloque lá benefício por totalização,
auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família são benefícios, que podem ser inferiores ao mínimo e não desobedecem o artigo 201, parágrafo 2º da Constituição. E aí você nunca ouviu falar de benefícios por totalização, vai achar que é falso, que estou inventando. Mas não. É possível sim. Esses benefícios por totalização são contribuições parciais que o segurado tem no Brasil e aí usa só esses benefícios, tira uma média ali e aí concede o benefício, tá bem? Olha, em regra, a RMI ela se limita ao teto do regime geral e que atualmente é R$ 5.832,11. Atualíssimo esse dado, tá? Tá bom para 2019, mas há exceções. Quais são as exceções? Em qual momento nós vamos ter uma RMI superior, uma renda mensal inicial superior ao teto? Primeiro caso, na aposentadoria por invalidez, artigo 45 da 8213. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Esse valor aqui de 25% ele é para que o segurado possa contratar um cuidador, enfim. Tá? Quando o segurado morre, esses 25%, por exemplo, não incorpora para uma possível pensão. Parágrafo único. O acréscimo de que trata esse artigo será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Ou seja, se o segurado já recebe R$ 5.832,11 e necessita desse acompanhante, tá? Dessa assistência permanente, ele vai receber, além desse valor do teto, mais 25%. Logo, se a aposentadoria por invalidez for concedida no valor máximo, mais 25%, o valor pago ao segurado vai superar o teto da Previdência, tá? E aí, nós temos também como exceção o salário maternidade para empregadas e avulsas, desde que limitado ao subsídio dos ministros do STF. Então, o salário maternidade, ele vai poder superar o teto. A gente vai ver como é calculado. Basta nesse momento você saber que o salário maternidade pode ir além do teto e benefícios previstos em legislação especial, como os pagos aos anistiados e ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, também podem superar o teto. Cada vez mais difícil você encontrar um sobrevivente vivo da Segunda Guerra Mundial, mas ainda é possível. E quando o responsável tributário não recolhe as contribuições previdenciárias, é possível calcular a RMI ou o segurado não tem direito aos benefícios neste caso? Aí a gente vai lembrar daquele princípio da automaticidade das prestações. Então é totalmente possível calcular essa RMI. Como é que vai dar essa RMI? Como é que vai ser operado isso aí? Vai ser calculado. Trata-se do princípio da automaticidade das prestações que opera em favor dos empregados domésticos, desde 2015, empregados domésticos, que é desde 2015, empregados a vida toda, tá? Avulsos, contribuintes individuais e contribuintes individuais, prestadores de serviços a terceiro. Para tanto, basta que eles comprovem o vínculo e o valor da remuneração. Se não comprovarem o valor da remuneração, o sistema do INSS vai assumir como salário mínimo. E aí, em qualquer tempo, o segurado vai poder comprovar, apresentando guias de recolhimento, extrato analítico do FGTS. Essa é uma verticalização que não é necessária. Você não precisa saber o que o segurado tem que apresentar. Basta você saber para a prova que, se eu, por exemplo, trabalhei a vida toda como professor de uma determinada escola, descontava do meu salário, mas não repassava. Aí eu fui lá agora me aposentar. Quando eu cheguei lá, descobri que a vida toda eles não repassaram, mas eu tenho lá a carteira de trabalho anotada, ano a ano, tudo bonitinho, com férias, tenho extrato, eu tenho os olerites da época de 1980 que eu dava aula, eu tenho tudo certinho, só que a empresa não repassou. Nesse caso, eu consigo comprovar, por exemplo, que minhas contribuições foram sempre no teto da Previdência. E aí eu vou receber o benefício calculado com base nas minhas contribuições, ainda que elas não tenham de fato sido vertidas. Por quê? Porque o segurado empregado, o CI que presta serviço a terceiros, né, o avulso e o doméstico, eles têm a presunção de recolhimento, pois não são responsáveis tributários por este. Tá previsto aí no artigo 35. Se ele não consegue comprovar, trabalhei, não tenho nada, eu só tenho aqui a carteira que mostra que eu trabalhei, mas não tenho mais como mostrar quanto eu ganhava. Aí é salário mínimo e não há o que fazer no INSS. As normas a serem aplicadas ao caso concreto são aquelas vigentes no momento
em que o segurado preenche todos os requisitos para o benefício, tá? Esse aqui é o princípio do tempus regit acta. E aí a RMI ela vai se vincular a isso. Então por isso é muito importante e sempre apontamos aqui nas nossas aulas para o fato de que caso haja reforma antes do próximo concurso do INSS, o candidato, você, esteja preparado com o conteúdo pré e pós-reforma, tá? Pois as chances da banca querer confundir com questões que necessitem desse princípio é muito grande. Então, assim, se mudar o cálculo do RMI, você vai ter que, numa possível reforma da Previdência, você vai ter que estar sempre pensando quando é que foi que a reforma entrou em vigor, se antes dessa reforma essa RMI era calculada dessa forma, não, era calculada diferente. Então eu tenho que ver se já tinha direito adquirido antes da reforma, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é com relação ao princípio da lei do tempo regio acta. Para o STF, os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Incidência nesse domínio da regra tempus regit acta, que indica o estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição ou majoração de benefícios em caráter previdenciário. Por que a gente está falando isso? Por conta da renda mensal inicial, tá? Ela ter alguma regrinha diferente, ter alguma mudança, então você tem que ficar sempre atento a essas mudanças. Até o momento está tudo tranquilo, tá? Aqui é uma observação também, às vezes o segurado ele tem uma RMI que supera o teto, mas não há nenhuma possibilidade, ele não é salário maternidade, não é benefício decorrente de pracinhas da Segunda Guerra, não é benefício de auxílio por invalidez que necessita dos 25%. Só tem essas três possibilidades do salário de benefício ser superior, da RMI, na verdade, ser superior ao teto. Se ele não se encaixar, digamos que na média das minhas contribuições, a gente ultrapassasse a RMI, tá? A renda mensal inicial, a renda mensal inicial, na verdade, ultrapassasse o teto. Nesse caso, havendo um reajuste do teto, a minha RMI continua ali coladinha no teto por conta da conta que é feita para se chegar a esse valor. Para o STF ainda, em matéria previdenciária, a jurisprudência do tribunal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício, o tempus regit acta. Lei nova para os beneficiários antes do seu advento e a Lei 9.032 de 95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 91, que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência estabelecida no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. E aqui o que o STF está dizendo é o seguinte: Salomão, eu me aposentei, quando eu me aposentei, o cálculo do benefício era menos vantajoso do que é hoje. Eu posso entrar com ação judicial ou ir lá no INSS pedindo para que meu benefício seja revisado porque a lei de hoje é mais benéfica para mim? E a resposta, com base no entendimento do STF, com base no entendimento do próprio INSS, é que não. Se na época que você se aposentou, digamos que essa reforma da Previdência, ao invés de piorar, melhore a situação do segurado, uma hipótese. E aí, por exemplo, fosse possível se aposentar com 50 anos após a reforma. O que se aposentou com 60, ele poderia vir aqui e querer fazer um recálculo porque ele se aposentou com mais idade do que era necessário, o fator previdenciário incidiu. Estou dando um exemplo louco aqui, mas é só para você entender que se há um benefício, há uma mudança no benefício que gere para quem se aposentou pela lei anterior certo prejuízo, já era. Se você se aposentou na vigência da lei anterior, uma lei nova mais benéfica não vai poder ser usada em seu favor para que você possa se aposentar com um benefício mais vantajoso, tá? Então, assim nós concluímos esse módulo e a partir do módulo que vem a gente entra num assunto muito legal, nos assuntos legais que são os benefícios em espécie mesmo. A gente vai tratar
um por um de cada um dos benefícios. E eu acho esse módulo e o módulo que vem são os meus módulos favoritos. Então é isso, um grande abraço e lembre-se, quem tem fé não precisa de sorte.